dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente estou nas férias entre a primeira e a segunda fase, e esse aqui é um vídeo muito pedido, dicas para o primeiro dia de aula na medicina da UFSC. Hoje é dia 27 de fevereiro, estão quase começando as aulas da UFSC em 2024, que começam dia 11 de março. E os meus calouros começaram a lotar uma direct de mensagem perguntando o que eles deveriam trazer, levar, se preparar para o primeiro dia de aula. E foi pensando nisso que eu trouxe esse vídeo para vocês. Primeiro de tudo, o que esperar? Eu sei que você, calouro, agora nesse momento de férias, está muito ansioso para as aulas começarem. O período entre a aprovação do vestibular e o início das aulas, para mim, é um dos piores do mundo. A gente fica nessa ansiedade, sem saber muito o que fazer, não temos nada para estudar, estamos ansiosos com o começo da faculdade e demora muito. Esse ano, para a primeira fase, foram uns 2 meses de férias, já que vai começar agora em março. 2 meses sem fazer nada. E o pior, a gente tá muito acostumado, nós, vestibulantes de medicina, a simplesmente não ter período livre. Desde que a gente começa a fazer vestibular, parece que todos os nossos hobbies, períodos livres, tudo vai pro espaço. Todo o tempo que você tem livre ou serve pra você sair com seus amigos ou com a sua família, ou pra você estudar, ou no mínimo pensar no vestibular. E agora, de repente, você tem simplesmente 2 meses seguidos de férias. E o pior de tudo, sem um propósito no final. Porque por mais que a gente tire férias quando a gente tá estudando pro vestibular, pelo menos eu tirava, a gente nunca tira férias totalmente. Você sempre lembra que no final daquele ano vai ter outro vestibular, outra prova, outra coisa pra você estudar. E agora, simplesmente, de repente, não tem mais. Isso é pra deixar qualquer um louco. Então eu imagino que vocês estejam muito ansiosos pra esse dia, e é normal, eu também fiquei no meu primeiro dia de aula. Na verdade, o primeiro dia de aula foi um dos dias em que eu menos dormi na minha vida. Eu tentei dormir e não consegui. Eu tive insônia a noite inteirinha. E eu, inclusive, fiquei com muito medo de ir cansada pro primeiro dia de aula, justamente porque eu não tinha conseguido dormir. E é esperado que isso aconteça, está tudo bem, não precisa se desesperar. E calma, o seu primeiro dia de aula vai chegar. Parece que não, parece que é um sonho impossível, inalcançável. Parece que de repente você vai acordar com alguém dizendo que era mentira e que o Enem te espera no final do ano. Mas isso não vai acontecer, você realmente é aprovado em medicina, seu primeiro dia de aula vai chegar. Mais rápido do que você imagina. E, inclusive, daqui a pouco você tá terminando o semestre e é o dia do Biocel. Algumas dicas para essas férias, talvez você esteja vendo esses vídeos nessas férias. Tente não ficar tão grilado com o começo das aulas. Curte um pouquinho, faz as coisas que você queria fazer enquanto estudava pro vestibular e não tinha tempo. Resgata alguns hobbies, porque a gente deixa alguns hobbies de lado quando a gente tá estudando pro vestibular. Teve, inclusive, amigo meu que foi viajar ou até fazer intercâmbio. Se você passar pro segundo semestre é até mais fácil ainda. Dá uma relaxada. Você vai ter 12 semestres pra você pensar em medicina. 6 anos da sua vida. E vai por mim, você vai pensar de modo integral. Você vai ter aula integral e quando você chegar em casa você vai continuar pensando que você vai ter que estudar. Então não fica pensando nisso agora. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tá ansioso, que a gente quer começar logo, mas tenta dar uma relaxada. Sai com a sua família, sai com seus amigos. Inclusive, depois que eu passei no vestibular, algo que eu fiz muito e que eu continuo fazendo é que sempre quando chega as minhas férias eu saio com todos os amigos que eu não conseguia sair enquanto eu estava estudando. Justamente porque eu prezo muito por esse carinho que eu abri mão durante muito tempo. E até é um pouco engraçado e estranho no começo, a gente não tá mais acostumado a sair com pessoas ou até a ter hobbies. Você pode estranhar, pode sentir até um pouco de culpa, mas é normal. Tenta sair, tenta resgatar algum hobby mesmo assim, alguma língua, algum instrumento que você tocava, alguma coisa que você fazia. É importante você ter esses momentos de lazer antes de começar as aulas. Até porque quando você começa as aulas de medicina, é um choque muito grande. Você não tá acostumado com essa rotina. O pessoal pode falar que é parecida com a rotina do vestibular, mas não é. É muito diferente. E isso acaba sendo muito estressante na primeira fase. Então, se você não tá relaxado, você vai acabar se dando mal. Eu não recomendo calouro estudar antes da primeira fase de medicina. Eu recomendo se alguém quiser estudar nas férias entre as outras fases, que nem eu dei uma estudada entre a primeira e a segunda fase. Eu não acho que tenha problema nenhum desde que você saiba dosar isso. Mas estudar antes da primeira fase é um problema, porque você ainda não sabe como o conteúdo é cobrado e ensinado. Você às vezes perde muito tempo com coisas inúteis e isso só vai te estressar e tornar a jornada ainda mais difícil. Então não estuda agora. E honestamente, quem estuda ou não estuda antes do começo das aulas, dá no mesmo. Então eu não recomendaria isso. Mas vamos lá pro primeiro dia de aula, que é o que vocês querem saber. Você não vai ter aula no primeiro dia de aula. Na verdade, eu até diria que você não vai anotar nada. Eu sou extremamente precavida, então no primeiro dia de aula eu levei só um bloquinho de anotações e uma caneta, pra em último caso se eu tivesse que anotar alguma coisa. Mas não precisa, você não tem que anotar. De manhã você vai ter a apresentação da coordenação da fase e do curso. Essa é uma oportunidade que apenas os calouros têm. Então você vai ter na sua sala a coordenadora da fase, o coordenador do curso, o secretário do curso e até o diretor do CCS. Eles vão te dar as boas-vindas, vão explicar como é que funciona o curso de medicina ali na UFSC, as coisas que você precisa saber. É mais como se fosse uma conversa. Vou te passar, quem sabe, alguns números, alguns e-mails, caso você precise entrar em contato com eles. Depois disso, você vai ter uma palestrinha, não é bem uma palestrinha, também uma roda de conversa com o
o PIAP ou PIAP, que é um órgão de suporte para os alunos que estão entrando na graduação. Não só os que estão entrando, mas em qualquer fase. Eles vão te apresentar o órgão, vão explicar o que o órgão faz e vão se colocar à disposição. Depois disso, o CaliMed vai vir falar com você. CaliMed é o Centro Acadêmico Livre de Medicina. Geralmente vem o presidente do CaliMed falar com você. Eles vão explicar o que é o CaliMed, o que é o curso, o que esperar do curso, algumas partes do curso, como iniciação científica, ligas acadêmicas, algumas representações dos estudantes de medicina, como por exemplo a do Enem, informações realmente úteis e talvez seja essa parte que você tenha que anotar alguma coisa. Mas também, se você não anotar, você vai acabar aprendendo isso de qualquer forma durante o curso. Então não é nada muito, ai meu Deus, se eu não anotar eu vou perder alguma coisa. Depois do CaliMed, você estará totalmente nas mãos dos seus veteranos diretos. Veterano direto é a turma de medicina logo depois de você. Pra quem não entende um pouco a dinâmica da faculdade, tirando a primeira e a 12ª fase, você sempre vai ser veterano ou calouro de alguém. Eu estou na segunda fase. Atualmente eu sou caloura da terceira, quarta, quinta até a 12ª fase e sou veterana da primeira fase. Quando eu for pra terceira fase, eu vou ser veterano da primeira e da segunda fase. E a primeira e segunda fase serão os meus calouros. Se você estiver na primeira fase, você não vai ter calouros, você vai ter só veteranos. E você vai ser os típicos calouros de todos. Todo mundo vai te chamar de calouro porque eles não vão lembrar seu nome. E se você estiver na 12ª fase, você vai ser o veterano de todos. Ou seja, você não tem mais veteranos, apenas calouros. Tô falando isso porque esses dias eu tava numa roda de conversa e eu comentei que eu tava preparando uma coisa dos veteranos. E aí me perguntaram, nossa, mas você já é veterana? Sim, eu já sou veterana da primeira fase. Inclusive, eu sou chamada veterana direta da primeira fase. Então, quem tá na segunda fase já é veterano de alguns calouros, quem tá na terceira já é veterano, o quarto já é veterano. Os únicos que são tipicamente calouros de todos é a primeira fase. A partir da segunda, você já começa a ter veteranos e calouros. E a turma de veteranos diretos é a turma logo depois de você. Eu estou na segunda fase. A minha turma de veteranos diretos é a turma que está na terceira fase. A turma que está entrando agora dos calouros da primeira fase, eu sou veterana direta deles. A turma de veteranos diretos acaba que é a que você mais tem contato. É onde estão os seus padrinhos, inclusive se você for no padrinhamento. Se você não sabe o que é padrinhamento, eu te recomendo dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, que é um vídeo especial para os calouros. E no primeiro dia de aula, depois da reunião com o CaliMed, você vai estar a serviço, não serviço, mas sob tutela dos seus veteranos diretos. E entra a gincana dos calouros. Essa gincana muda de semestre para semestre, porque ela é preparada pelos veteranos diretos. Geralmente de manhã tem entrega de plaquinhas, você vai receber um nome de calouro, os seus veteranos diretos que vão te dar esse nome, de acordo com o que você posta no Instagram, ou às vezes até os veteranos eles preparam alguns questionários para tentar te conhecer melhor, e a partir desses questionários eles montam sua plaquinha. Logo depois a galera já vai pro RU, então os veteranos te levam pro RU pra você não se perder, e de tarde a gincana normal, como a gente conhece mesmo. Na minha gincana, por exemplo, a gente teve corrida de saco, queimada, descobrir o sabor das comidas. Acabou que na minha gincana choveu, então a gente teve que parar mais cedo. Não vou contar o que tá sendo preparado pros meus calouros, mas é por aí, são brincadeiras de gincana. Do seu primeiro dia de aula é isso, você não vai ter aula. Você pode ter aula na primeira semana de aula, eu tive algumas aulas, mas eu já vi algumas semanas em que não tiveram aula, às vezes por conta de feriados. Pode acontecer, mas primeiro dia de aula não tem aula. Primeiro dia de aula sem aula é engraçado. Agora algumas dicas especiais. Primeiro, vá pronto pra andar. Não apenas no primeiro dia de aula, mas na primeira semana de aula, porque geralmente no segundo ou no terceiro dia de aula a gente faz a territorialização. A gente pega os nossos calourinhos pela mão e mostra a faculdade pra eles, o campus universitário, e especialmente os prédios em que eles vão ter aula. E vai por mim, a UFSC é muito grande. O campus da UFSC é enorme. Na verdade, das faculdades maiores, a UFSC é uma das únicas que tem campus único. Algumas faculdades, como por exemplo a URGS, a UFPR, tem campus espalhados pela cidade. Na UFSC isso não acontece. Na verdade, só tem dois campos, que é o da Trindade, que é o maior, e o do CCA. E quem tem aula em um, geralmente não tem aula no outro. É bem raro cursos que façam isso. E até o CCA é perto da Trindade. E na medicina a gente não tem aula no CCA, é só no campus da Trindade. Consequentemente, aquele campus é enorme, porque no CCA só tem algumas matérias de algumas faculdades e o resto é tudo na Trindade. Então todos os centros do conhecimento estão ali. E a gente tem aula em prédios muito distantes um dos outros. O próprio RU já fica meio distante do CCS. A gente anda muito na territorialização. Foi um dia que eu andei uns 10 quilômetros mais ou menos. 2 quilômetros foi de ida e vinda da minha casa. O resto eu andei ali dentro. Então 8 quilômetros eu andei dentro da faculdade. E normalmente, no dia a dia, eu também ando isso. Eu ando uns 7 quilômetros por dia, mais ou menos. Pra vocês verem como o campus é enorme. Isso geralmente é só de ida do CCS pro RU. E no primeiro dia você já pode andar um pouquinho, porque às vezes algumas gincanas têm caça ao tesouro, por exemplo. E não apenas caça ao tesouro, mas como, por exemplo, na minha gincana, eu tive corrida de saco. Quem não tava de tênis acabou se machucando um pouco. Então vai de tênis, vai com uma roupa confortável, esteja pronto para andar e malhar, correr um pouquinho. Além disso, você não precisa levar muitos materiais. Não adianta inovar querendo levar todas as suas canetas e os seus cadernos. Você não vai usar. Leva só o essencial, o bem básico, um guarda-chuva porque em Floripa precisa, um bloquinho com uma caneta no máximo e água, muita água. Leve muita água. Inclusive, essa aqui era uma das próximas dicas. Na verdade, é a próxima dica, principalmente se você começou no primeiro semestre. E considerando
considerando que a gente anda muito no sol, você pode ficar com sede. Não é o ideal. E não precisa levar jaleco no primeiro dia de aula, nem estetoscópio se você já tiver, nem luva para anatômico. Você não vai usar. Jaleco é só ou na aula de anatomia ou na aula de biologia celular. Então se você tiver uma dessas duas aulas, você tem que levar o jaleco. Anatomia é só na prática, na teórica não precisa. E biologia celular, as primeiras aulas sempre tem prática e teórica junto. Então precisa levar o jaleco. Luva, só na aula prática de anatomia. E olhe lá, porque eu não uso luva na aula prática de anatomia, como eu já falei também no vídeo pros calouros. E estetoscópio pode desencanar que só vai usar na terceira fase. Além disso, vai com a mente aberta e pronto pra fazer amigos. As turmas da faculdade são muito diferenciadas. Pra vocês terem uma ideia, na minha turma tem gente de Manaus, tem gente do Nordeste, tem turma de medicina que inclusive tem estrangeiros. Conhecer essas pessoas diferentes pode criar tantas amizades novas que você não estava esperando. Então vá com a mente aberta, tente fazer amigos, conhecer os seus colegas. Acaba que até o final do semestre você vai conhecer todo mundo, porque a gente passa muito tempo junto. Mas no primeiro dia de aula, vá pronto pra fazer amigos. Além disso, não se assuste com a quantidade de coisas que vão jogar no seu colo. Isso não é só o primeiro dia de aula, é pra toda a SAC. Quando eu estava na minha SAC, eu lembro que eu fiquei um pouquinho desesperada com a quantidade de informações que jogaram no meu colo. Eu entendo que fizeram isso pra tentar me explicar um monte de coisa que a gente tem que saber durante a graduação, mas acabou ficando um pouquinho confuso, um pouquinho de informação demais e principalmente me assustou. Mas calma, se você tá com medo de se assustar, eu recomendo você anotar algumas informações mais básicas, mas o essencial, que eu acho que é o imprescindível pra você não se assustar, é saber que tudo que estão te falando você vai acabar aprendendo na marra durante o curso. Uma ou outra coisa que você aprende na SAC é realmente relevante e que você precisa saber naquele momento. De resto, você vai acabar assimilando. Então não precisa se desesperar. Tudo que estão te passando você vai acabar aprendendo de algum jeito em algum momento da sua faculdade. Tanto é que a maioria das informações que nos passam na SAC, os veteranos aprenderam durante a faculdade. Eles não estão lembrando muito da SAC deles. Uma ou outra coisa pegam da SAC antiga, de resto eles vão pegando o que eles aprenderam lá na frente. E eu acho muito engraçado, por mais que algumas informações que tenham me passado eram realmente relevantes pra mim como caloura, os veteranos, e eu também me enquadro nessa, quando a gente começa a passar nas fases, a gente começa a ver algumas coisas que se a gente soubesse lá no começo, teria sido muito mais fácil o processo. E a gente quer passar isso pros nossos calouros. Mas a gente se esquece que a gente não aprendeu isso em um dia. A gente aprendeu isso durante um semestre ou até mais. Você jogar isso no colo de um calouro querendo que ele assimile e comece a fazer isso, é um pouco de maldade. É como você pegar um adulto querendo ensinar alguma coisa pra uma criança, querendo fazer ela ter a obrigação de saber aquilo, sendo que é uma criança. Um adulto já viveu o dobro, o triplo do que ela viveu. Então tenha isso um pouco em mente quando os veteranos te jogarem informações no colo. Eles estão se esquecendo do tempo que eles levaram pra aprender aquilo. E não adianta, podemos dar muitos conselhos. A maioria deles só vai ser assimilado mesmo vivendo na pele. Então os calouros vão ter que viver na pele. Lembro que na minha SAC, uma veterana falou pra gente tomar cuidado pra não ter um burnout e levar um pouquinho mais na boa a primeira fase. Eu ouvi aquilo, eu achei interessante, eu falei, vou tentar botar em prática. Eu não consegui botar em prática. Eu tive que aprender na marra aquilo que ela tinha tentado me ensinar. Eu tive que viver na pele. E a maioria das coisas é assim. Também outra coisa que meus veteranos viviam me falando era preparar um pouquinho de preciosismo. Não dá de aprender tudo na faculdade de medicina. É muito corrido. Você tem que priorizar matérias e você tem que aprender pra prova, não é pra vida, infelizmente. Pra ser médico, você vai aprender no internato, nos estágios principalmente, na prática. Aquela matéria teórica você vai precisar aprender pra prova, porque se você não passar, você não chega no internato. Eu vi isso, eu ouvi, eu achei interessante e eu não aprendi. Eu tive que sentir na pele o preço de tentar estudar apenas para mim mesma, me esquecendo que eu tinha que fazer uma prova no final. E é claro que eu tento passar isso pros meus calouros, mas eu sei que assim como eu, é provável que eles não aprendam comigo falando. Eles vão ter que viver na pele. A gente não vai deixar de falar isso, porque sempre tem algumas pessoas que aprendem com a gente falando, mas essa é a minoria. Então tenha isso em mente quando você estiver vendo a SAC. Os seus veteranos, eles querem o seu bem, e eles estão tentando te passar o conhecimento que eles adquiriram ao longo de anos, meses, semestres. E às vezes eles se esquecem do tempo que levou pra eles aprenderem essas coisas. Então não se desespere. A maioria das coisas e conselhos que você tá ouvindo na SAC, você vai acabar aprendendo de uma forma ou outra. Não precisa ficar louco pensando que você vai ser um péssimo médico. Inclusive isso me passou pela cabeça quando eu tava na minha SAC. Eu pensei, nossa, eu nunca vou ser uma boa médica. Não leva pra esse extremo. Me fez mal. Eu fiquei algumas semanas mal e depois passou. Depois eu percebi que não, eu posso ser uma boa médica. Não é porque eu não sei o diagnóstico daquele paciente porque é uma doença muito complexa, ou às vezes aquela doença não tem solução, não tem tratamento definitivo, é só um tratamento meio paliativo, que eu não posso ser uma boa médica. Eu não posso fazer diferença na vida do meu paciente. Eu não posso melhorar a dor dele. Então tenha isso um pouco em mente durante o SAC. E também durante, é claro, o primeiro dia de aula. E também durante, é claro, o primeiro dia de aula. Além disso, é possível que você fique muito cansado, o que é completamente normal. E você vai se acostumar. Eu acho que esse é um dos conselhos que, se fosse pra escolher um, era o que eu daria pros meus calouros. O seu cansaço é normal, é esperado e você vai se acostumar. E vai se acostumar mais fácil que parece. A gente tá vindo, a gente não, vocês estão vindo primeiro de uma esfera de cursinho que é totalmente
totalmente diferente da faculdade. Segundo, vocês estão vindo de férias, e umas férias muito gostosas, que são aquelas férias da aprovação. Você se esqueceu como é que estuda, anjo. Você se esqueceu ou nunca nem soube como é que é passar o dia inteiro numa sala de aula. É normal que quando você volte, você acabe se cansando muito mais facilmente do que você vai se cansar lá no meio do semestre. Então não desespera, pega um pouquinho leve nos primeiros dias, aproveita que ainda tem pouca matéria pra estudar. Não se cobra muito quando você chegar em casa de ficar estudando e pegando pra estudar. A pegada da faculdade é muito diferente do cursinho. Não tem mais aquela neura de chegar em casa e estudar todo santo dia. Você tem que se organizar pra estudar pra prova, não pro vestibular no final do ano. Então não fica desesperado, querendo estudar, pensando que você tá sendo um péssimo aluno. Leva mais tranquilamente e relaxa que acostuma. Acostuma mais fácil do que você pensa. E esse cansaço já bate um pouquinho no primeiro dia de aula. E minha última dica, que essa aqui vai te salvar, e não é só pro primeiro dia de aula, é uma dica dada com muito amor de uma veterana que sabe qual vai ser o maior sofrimento de vocês durante a faculdade. Nunca deixe de levar sal pro RU. Não recomendo só sal. Tem colega meu e amigo meu que leva inclusive tempero ou batata palha. Às vezes falta um pouquinho de sal no RU e às vezes o acompanhamento não está da forma como você quer. Você levar um pouquinho de tempero ou batata palha pode te ajudar a contornar. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês, que essas dicas sejam valiosas e ajudem vocês a ter um ótimo primeiro dia de aula. Não se preocupem, a faculdade é maravilhosa e vocês vão amar. Talvez a primeira fase tenha alguns pontos que vocês não gostem muito, mas no geral vocês vão gostar muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não abri caixinha pra esse vídeo porque era um vídeo mais rápido. Na verdade é porque eu estou com conteúdo atrasado, eu tô tendo que gravar meio na maratona. Mas, se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar pros seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E me seguir no meu Instagram, porque sempre que eu abro caixinha, eu abro lá nos stories. Beijo, gente, até mais!